Estou de volta para mais um vídeo. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal há mais de 10 anos. E aqui na rede, desvendando a perícia criminal, o olhar pericial. Porque afinal, conhecimento é poder e permite que injustiças não sejam cometidas. Vocês inundaram a minha outra rede social com directs sobre um determinado caso que foi assunto a semana inteira e ainda é. Qual é esse caso? Mas antes de continuarmos o tema, como de praxe, aqueles pedidos. Afinal, queremos aumentar a nossa comunidade, engajar e mais pessoas beberem do conhecimento. Conhecimento esse que não querem que vocês saibam. Porque afinal, entender sobre perícia permite que não se aceite as coisas como elas são impostas. Então já sabe, me acompanhe aqui na outra rede social, porque eu apresento conteúdos diferentes nas outras redes sociais, bem além da perícia. E me acompanha também no meu canal Telegram. Lá o nosso clã fichado, Olhar Pericial, fica por dentro dos conteúdos de todas as redes sociais e as novidades quando elas surgem. Eu sempre coloco lá primeiro. Então voltemos ao tema. Já é de conhecimento de todos que a autoria do criminoso do que vitimou a garota Beatriz Mota foi determinada pelo cruzamento do DNA encontrado em uma amostra de vestígio deixado na arma do crime com a amostra coletada de condenados no banco de perfil genético. E isso ocorreu agora, em 2022. A pergunta que fica: o caso está resolvido? Parece bobagem, mas é uma pergunta que vale a pena. Muitos têm dúvidas sobre isso. E você? Qual é a sua opinião? O crime está resolvido? Ou gera mais perguntas? Há quem não goste de que perguntas sejam feitas. Inclusive, há muitos que não gostam que as perguntas sejam feitas. Porque quanto mais se pergunta, mais se conhece. As perguntas irão surgir obrigatoriamente no andamento das investigações, porque o MP de Pernambuco voltou o inquérito para novas investigações, novas perícias, e dessa forma, certamente, novas perguntas serão feitas e deverão ter respostas. Será, no mínimo, aprendizado para a Polícia Civil e Polícia Científica de Pernambuco. E digo mais, não apenas para eles, mas para o Brasil inteiro. Então, vamos lá. O crime bárbaro que chocou o país, ele ocorreu em 10 de dezembro de 2015. Foram 6 anos de investigação, onde se compilou mais de 24 volumes de investigação, com mais de 400 pessoas ouvidas. 8 delegados passaram pelo inquérito, centenas de horas de imagens e vídeo, e mais de 100 amostras de DNA analisadas uma a uma, comparadas à amostra de vestígio encontrada do suspeito. Agora, para ficar uma forma mais clara, eu vou fazer um cronograma a partir da data do crime. No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz vai à escola com seus pais para um evento de final de ano, encerramento, colação de grau. É uma escola da elite de Petrolina, considerada muito segura. Mas devemos considerar realmente algo 100% seguro à prova de qualquer falha? Essa é uma pergunta que fica importantíssima, inclusive. A criança, ela some. 40 minutos depois de busca, ela é encontrada na sala de um depósito da escola. A perícia do local, ela é acionada, ela é realizada por um perito oficial do estado de Pernambuco, da região de Petrolina. No momento, a perícia ela é feita sem luminol. Certamente porque não havia o produto no instituto. Gente, essa é uma realidade, infelizmente, muito comum nos institutos brasileiros. Eu mesma já tive uma situação, um caso, em que eu conto aqui,
que uma hipótese minha não pode ser validada por ausência do luminol. Busquem aí que vocês verão o que eu acredito ser um serial killer e que não foi visto dessa forma. O luminol ajudaria em uma fase do raciocínio. O perito encontra o corpo da garota e chega ao número de 10 lesões pérfuro-cortantes. Mas não foram 42 lesões como a mídia trouxe. É muito comum nós peritos tirarmos várias fotos de uma determinada mesma lesão. Então foram 42 fotografias. Aí uma média de 4 fotografias por lesão. Existe relato na mídia? Sim, por quê? Por que na mídia? Por que eu não estou usando os laudos periciais oficiais? Porque o caso corre em segredo de justiça. Por que corre em segredo de justiça? Porque se trata de menor. Na mídia, o que foi trazido sobre o local? Nós peritos já batemos o olho, é a primeira coisa que a gente busca. Por quê? Um dos elementos mais fortes que nos indica se a vítima ela foi vitimada, né, no local ou não. Se ela apenas foi deixada ali. Junto ao corpo foi encontrada a faca utilizada. Como é que se sabe que aquela faca foi utilizada? Além de ter o sangue da vítima, o perito de local ele mede as lesões e a lâmina. Então, deve haver ali uma compatibilidade entre as lesões, o tamanho das lesões, na largura da lâmina, tá? Em diversas alturas. Havia uma possibilidade de quê? De se ter o DNA no cabo, se o indivíduo não tiver usado luva. E foi o que aconteceu. Foi encontrado um vestígio masculino. Gigi, não poderia encontrar impressões? Nesse caso aqui, não. No cabo, não, porque o cabo é de madeira. E também a maior parte dos cabos são de quê? De plástico também. Só se fosse de inox, um material, metal. Poderia se encontrar impressão na lâmina, tá? Mas não foi o caso. Por que se encontra DNA no cabo da faca? E se a pessoa não tiver usado luva, haverá contato da epiderme, da mão. Como a nossa epiderme sempre está em constante descamação, renovação, no contato se deixa células epiteliais. Então, a partir disso, se faz um esfregaço e leva-se para a extração de DNA. E foi o que aconteceu e obteve-se um perfil genético masculino. Fora esse achado, se encontrou uma impressão palmar de sangue deixada pelo autor. Ainda em dezembro, após a perícia do local, houve um fato controverso. O técnico de informática da escola foi acionado pela escola e pediram para que ele fosse à instituição para fazer um backup das imagens. E algo ocorreu. Ele apagou as imagens. 28 dias depois é realizada uma nova perícia no local. Nessa nova perícia, o exame com luminol é realizado. Aí aqui deve-se ter a resposta se há manchas, né, de sangue fora da sala de depósito. Essa é uma pergunta importante. Se há ou não há manchas de sangue fora da sala do depósito. E claro, as manchas de sangue remanescentes ali que digam a dinâmica do evento, né, como foi perpetrado naquele local. Porque afinal, se está com pouco sangue, foi limpado? Essa é uma pergunta. Houve a limpeza do local? Houve tempo para isso? Então aqui são perguntas que certamente a investigação deve ter feito e a perícia respondido. Após o exame complementar com luminol, a reprodução simulada ela é realizada. Aqui entra mais um novo perito, o perito Diego. Ele será uma figura importante, porque é um outro fato controverso, que nós vamos entender mais lá na frente, na cronologia dos fatos. O perito Diego, ele participa da reprodução simulada e participa também dos exames complementares em informática. Ele faz os exames complementares no HD, onde estão as imagens das câmeras, e em celulares. No dia 22 de fevereiro de 2016, consegue-se recuperar as imagens perdidas no HD.
Os pontos Até são esse as momento, câmaras, várias os quadrados hipóteses azuis com borda investigativas, preta são os elas seguranças. foram O levantadas. retângulo vermelho é o depósito. Lógico que uma das primeiras hipóteses é sempre o pai e a mãe. Precisa se descartar essa hipótese. E aí levantaram outras, magia negra, alvo de vingança de amante, do pai. Dentre as hipóteses investigativas, uma ganhou muita força. Qual? A de retaliação contra a escola. Essa é a principal fala da mãe da Beatriz ao longo desses anos todos. Ela alega que há ex-alunos que odeiam a escola. Por qual motivo? Não se fala. E essa hipótese, ela acaba sendo cada vez mais fortalecida até pela ideia de segurança da escola. A de que ninguém entraria na escola se não fosse uma pessoa conhecida, se não tivesse acesso a ela. Então aqui já entra uma afirmação que ela não é 100% verdadeira. Esse ponto aqui. Esse ponto eu quero chamar a atenção. Não existe segurança 100%. Em junho de 2016, a polícia cumpre um mandado de segurança na casa do técnico de informática. Sim, aquele que apagou as imagens. Só que não encontram nada lá. Nesse meio tempo, 2017, nós temos a prisão de Marcelo. Em 2018, a Polícia Civil pede a prisão de Alisson. Em 2019, o perfil do preso condenado Marcelo é inserido no banco de dados. E isso faz parte de um trabalho massivo da Polícia Científica de Pernambuco. Mas até então nós não temos a inserção do vestígio, por isso que não houve um match. Por quê? A explicação que se traz é que não se obteve um DNA padrão ouro. O que é um DNA padrão ouro? É um DNA com uma qualidade tal, com todos os alelos mínimos sequenciados, os alelos de comparação genética. Isso em 2015, quando se teve a amostra do vestígio. Então, de 2015 até 2022, nós temos aí 6 anos, tá? E nós podemos ver no relatório propagado pela Rede Nacional de Perfil Genético que a Polícia Científica do Estado de Pernambuco, inclusive, está também entre os estados que mais inseriram amostras de vestígios com qualidade DNA padrão ouro. Então, eles fizeram um trabalho brilhante, só que não conseguiram a obtenção dessa qualidade no vestígio obtido na faca. Em 2019, a prisão dele é revogada, sob a alegação de que não há provas contra ele e de que o ato realizado por ele não foi intencional, mas devido a uma imperícia, né, um engano dele na hora de manipular a máquina. Em 5 de dezembro de 2021, a mãe e o pai de Beatriz, eles começam uma caminhada para não deixar o caso esquecido, uma caminhada em um protesto de paz em relação à situação, porque a investigação não andou. Essa caminhada durou 23 dias, no dia 28 de dezembro de 1921, termina em Recife. E a mãe de Beatriz, ela é recebida pelo governador de Pernambuco. Nesse momento de encontro com o governador, Lucínia, ela faz questionamentos e pedidos. O primeiro pedido é a demissão do perito Diego. Por quê? Aqui vem um fato controverso. No meio desse caminho, após o caso Beatriz, o perito Diego passa a ter um vínculo financeiro com a instituição salesiana, que a escola faz parte, inclusive a empresa da qual o perito Diego ele é sócio, passa a fornecer diretamente para a escola onde o fato ocorreu. Desde o momento que a Lucínia ela soube dessa relação,
ela fez denúncia na corregedoria, veio pedindo o julgamento da demissão dele. Nesse momento do encontro com o governador, a Lucinha ela pede a demissão, fato que ocorre dias depois. Ela pergunta também ao governador se a amostra encontrada na faca, a amostra de DNA, ela foi inserida no banco de perfil genético. E ela obtém a resposta negativa. Até aquele momento, não havia sido inserido. Após esse questionamento, uma nova tentativa é feita no Laboratório de Genética Forense de Pernambuco. Agora, com os equipamentos certos, com os reagentes otimizados, protocolos talvez também, e aí se obtém o DNA padrão ouro. E coloca esse DNA na rede de bancos de perfil genético e se obtém o cruzamento, o match. E assim se encontra Marcelo. Gigi, nós podemos confiar nesse DNA encontrado? Inclusive, eu sei que teve perito, inclusive, que não gostou de eu ter feito esse questionamento nas minhas redes sociais. Mas a minha posição, nós devemos nos acostumar a sermos questionados, sim. Ainda mais no que concerne a cadeia de custódia. A pergunta que eu fiz foi, e a cadeia de custódia? É uma pergunta muito plausível, visto que no Brasil inteiro, qual é a cadeia de custódia que nós temos? Ah, ok, para poder fazer parte do Programa Nacional de Bancos de Perfil Genético, tem que ter uma cadeia de custódia. Perfeito. Então a minha pergunta era, há furo? Há como ter furo? Aí veio a resposta que me deixou tranquila. Aqui está a resposta. Como a doutora Sandra relatou aqui, a cadeia de custódia ela é perfeita. Então, dessa forma, não há como haver a mínima possibilidade de furos. O que isso significa? Isso significa que a amostra ela é totalmente rastreável. Eu acredito, inclusive, que deva ter câmeras em todos os setores, entrada, 24 horas. Justamente para saber quem pega, para onde leva, para qual setor leva, o que é feito em determinado momento. Então, tudo isso. Isso é rastrear a todo momento, é não deixar a mínima possibilidade de lacuna. Então, nós temos aqui o acusado. Uma etapa da investigação foi concluída. Mas nós não sabemos a motivação e não sabemos exatamente como. Existe uma cena de crime, existe um relato dele que agora deverão ser confrontados. Por isso, mais um exame deverá ser feito. Qual? Vocês já devem saber. Reprodução simulada vai ser essencial aqui. A reprodução simulada justamente para comparar o relato, o depoimento do Marcelo e o que realmente ocorreu. Então, nós já sabemos o quê? Que as imagens das câmeras de segurança mostram um homem em frente ao colégio, que foi identificado como sendo o Marcelo, né? Inicialmente, ele negou aos policiais que era a pessoa nas imagens, mas depois admitiu e relatou que tentou roubar uma moto e que estava sem dinheiro para voltar para casa. Quem barrou o Marcelo na primeira vez que ele entrou e não sabia que estava entrando em uma escola, ele achava que estava entrando numa igreja. E aí, quando ele entrou, ele foi barrado por alguém. Aí minha pergunta, quem foi essa pessoa que barrou? Depois de ser barrado, ele teria voltado ao colégio. Dessa vez para beber água, porque ele ficou com sede. Nesse momento, Beatriz o vê e vê a faca com ele. E aí ela teria dito, né? Você está com uma faca. E ele, segundo aqui o depoimento, ele gritou para ela calar a boca. Ninguém viu isso, não tinha ninguém na área do bebedouro nesse momento. Um evento com o número de pessoas que tinha. Somente a Beatriz estava no bebedouro. E com medo dela correr e contar para as pessoas, colocou a Beatriz na sala de depósito. E mandou ela ficar quieta. Só que ela gritou mais e mais. E aí, por conta disso, ele a vitimou. Nós temos aqui perguntas. Ela poderia ser escutada fora da sala de depósito? Qual o percurso que o criminoso fez até o bebedouro? E do bebedouro para a sala de depósito, que fica uma distância de 30 metros. Realmente seria possível fazer esse percurso sem ter sido visto? Como estavam as vestes dele no dia? Inclusive, ele fala que ele foi se lavar no banheiro e um rapaz olhou a mão dele suja de sangue. E aí ele disse que se cortou e que depois saiu da escola e trocou de roupa no rio com os mendigos. Se ele trocou de roupa é porque ele estava sujo,
Ninguém viu ele saindo sujo. Por onde ele saiu? E uma outra pergunta, a impressão palmar que se encontrou no local pertence a quem? A própria perícia sobre esta impressão palmar, ela foi controversa. 2 peritos, os que fizeram o local, afirmaram que pertencia a um ex-aluno e outros 2 peritos afirmaram que não pertence a ex-aluno. Agora essa impressão palmar pertence a Marcelo? Então eu termino aqui. Vocês viram aí que o vídeo ficou longo, é um caso complicadíssimo e por isso que eu digo, servirá de aprendizado para a polícia do Brasil inteiro. E eu espero que realmente aprendam com este caso. Inclusive, eu tenho um vídeo na área de membros mostrando detalhes sobre as falhas de investigação do caso Yara, tá? São detalhes interessantíssimos que dizem respeito à cadeia de custódia. Eu te aguardo lá e no próximo vídeo aqui. Um beijo.